FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Apresentação: Demétrio Xavier. Não me deixes partir, velho algarrobo. Levanta-me uma cerca com a tua sombra boa. Ata-me à raiz de teu silêncio. Venho de um mundo cheio de caminhos, montanha, selva, mar, prado e areia. Trago uma sede de paz tão infinita, faz-me um ninho de amor para minha pena. Que em ti se amarra em todos os caminhos, como um braço tenaz de trepadeira, e não haja mais rumor que o da tarde, quando passa descalça pela areia. Bueno, gente, muito bom dia para vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Agora 11 horas e 6 minutos, temperatura 27 graus e 2 décimos. A gente ao vivo, como sempre, segunda a sexta ao meio-dia, das 11 ao meio-dia, aqui pela FM Cultura, e com reprise também de segunda a sexta às 6 horas da manhã. Nosso e-mail, por favor, apontem para continuar participando, como tem sido, cantosdosuldaterra@fmcultura.com.br. Essas palavras do nosso Ó de Casa de hoje são do filho da terra que veio para narrar. Quem é esse? Héctor Roberto Chavero. E esse quem é? Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, que nasceu Héctor Roberto Chavero em 31 de janeiro de 1908, há 104 anos, e que optou, jovenzinho, 13 anos de idade, pelo pseudônimo Atahualpa Yupanqui, com o qual foi conhecido e é conhecido em todo o mundo ao longo do tempo, não apenas porque estes dois nomes pertencem a duas dinastias, as duas últimas dinastias incas, mas porque esses dois nomes querem dizer exatamente o filho da terra que veio para narrar. Exatamente o que ele foi, exatamente o que ele fez, exatamente o que ele já sabia que se daria aos 13 anos de idade, quando escolheu esse nome, como ele mesmo diz, como um mandato. Esse Atahualpa Yupanqui, que nasceu perto de Buenos Aires, nos pagos de Pergamino, hoje pertence a Pergamino, a localidade de Campo de la Cruz, filho de ferroviário, esse homem com uma biografia imensa, ainda que ele dissesse que poetas têm obra e não biografia. Atahualpa Yupanqui, inspirador da música de raiz, da música que se preocupa com o homem, com a terra, com o indígena, com o cavalo, com a natureza, enfim. O maior inspirador deste canto e dessa literatura, porque também foi um grande escritor, embora não se conheça tanto essa faceta,
no nosso continente e talvez um dos maiores ou o maior do mundo nesse sentido também. E por aí o seu reconhecimento mundial, a gente pode destacar o reconhecimento no Japão e na França. Na França, onde ele viveu tanto tempo, na França, onde ele morreu, e no Japão, onde ele foi tão compreendido e tão bem compreendido. Vamos ver como ele se apresenta, ele que é um dos representantes daquele individualismo gaúcho, filosófico, mas sempre do homem sozinho diante da vastidão e diante do caminhar, do errar, do caminho. Vamos ver como ele se define na sua Milonga del Solitário e depois escutá-lo com uma das suas temáticas preferidas e quase obsessivas, que é o violão, a guitarra. Vamos escutar Atahualpa Yupanqui. Sin presumir de cantor, porque no soy presumido, de mi silencio he salido pa' preludiar mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Yo no tengo gorgoritos, ni nunca los precisé. Toda la vida canté como acogotando un grito. Pa' versear yo necesito cancha libre y atención. Corro de un solo tirón montado en mis sentimientos. Lo que me falta de aliento me sobra de corazón. Vengo a decirles mi adiós, mi zaino inquieto me espera. Nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Mi redomón comprendió que mi pena es rezongona y sin sentir las lloronas se mantiene bien despierto. Él sabe bien que ni muerto me baja de las caronas. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad.
yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Los hombres son dioses muertos de un tiempo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Se vuelve cruda mentira lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y yo le pregunto al mundo y al mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Dos temas, dos momentos, tantos momentos de Atahualpa Yupanqui para guitarra. Ele que lá no Pajador Perseguido dizia: a guitarra é um pau oco, e para tocar algo bom o homem deve estar cheio de claridades internas. Para semear coisas eternas, a vida é um bom terreno. Antes desse Guitarra de Melotu, essa conversa quase prece com a guitarra, em que ele pede que a guitarra explique, que lhe diga as coisas que ele não sabe. Foi a Milonga del Solitário, que pode ser escutada só por uma pequena faceta, pela faceta gauchesca. O meu redomão compreendeu que a minha pena é resmungona, e sem sentir as choronas, as esporas, se mantém bem desperto, porque ele sabe bem que nem morto me baixa das caronas. Mas não é nada disso, é sempre muito mais do que isso. O código gaúcho, o código paisano, campeiro, serve para dizer mais, não para esgotar-se em si mesmo. Uma das grandes lições de Atahualpa Yupanqui para nós, aqui na nossa região tão comum, a dele. No Cerro Colorado, querência que ele escolheu lá no norte de Córdoba, longe de onde ele nasceu, e mais longe ainda dos lugares por onde ele andou, ele que correu o mundo todo e viveu tanto em Paris. Na sua querência do Cerro Colorado, onde hoje funciona um museu, onde hoje ele está enterrado, as comemorações são muito bonitas, muito íntimas e cosmopolitas ao mesmo tempo. Pode-se ver chegar gente de qualquer país, mas certamente é um almoço caseiro e uma guitarreada que dura um dia inteiro. Certamente há um caráter muito íntimo ali. E essa comemoração começa no dia 29, com uma guitarreada no armazém do Dom Hugo Arganharás, que está citado, que era um grande amigo dele, bem mais jovem, que está citado em toda a obra dele, e termina na casa mesmo, lá no dia 31 de janeiro, no pátio da casa de pedra
rosada ao pé do Cerro Colorado, da mesma cor da Pedra do Cerro, feita da Pedra do Cerro, ali é o ápice dessa comemoração. O filho de Atahualpa Yupanqui, que se dedica a cuidar este patrimônio, este legado, presidindo a Fundação Atahualpa Yupanqui, mas também é músico e interpreta a obra do pai, além de ser um bom compositor. O filho de Atahualpa Yupanqui, o Coja Chaveiro, ou Coja Yupanqui. Coja é uma nação indígena, e quando ele nasceu com os olhos meio achinados, meio apertados, mostrando DNA indígena, o pai, Yupanqui, o batizou imediatamente, pôs esse apelido imediatamente, Coja. Ele se chama Roberto também como pai. E ele nos deu aqui um saludo, um depoimento a respeito deste aniversário de número 104 de Atahualpa Yupanqui. Vamos escutar o Coja. A parceros de, como gustan decir ustedes, de Río Grande do Sul, hermano Demetrio, primero decirte que te hemos extrañado en estas celebraciones en las que vos estás desde el principio, trayendo el canto fraterno de tu tierra y de la nuestra. Y bueno, ya hemos tenido 2 días, el 29 y el 30, de celebración de la música criolla, de la guitarra criolla. El 29 en el almacén, en la mesa esa circular de piedra. Y ayer a la tarde, en el puesto nuevo, con todos los amigos músicos, también hemos hecho un fogón, recordando los 104 años del nacimiento de mi padre, de Atahualpa Yupanqui. Así que yo, el Coya, quiero agradecer esta comunicación porque es una reafirmación de aquello que sembró mi padre, de amistad entre los países del sur del continente. Su cariño y su admiración y su aprecio por esta tierra gaúcha que conoció, que llegó a conocer y de la que me habló a mí en mi casa, con mucha admiración por esos paisanos. Y quiero que también aprovechar esta ocasión para reafirmar un compromiso de fraternidad entre ustedes y nosotros. Estas son las cosas que nos enseñó mi padre, que recorrió el mundo con lo suyo, pero también aprovechó esos viajes para aprender mucho de las tradiciones culturales populares de los países que visitó. Y fíjate qué cosa, ¿no? Fue ya hacia su ancianidad, ya cuando era muy grande, que él visitó Río Grande do Sul y se trajo una impresión muy profunda y muy amada, ¿no? De tu tierra. Yo, el Coya Chavero, los invita siempre a ir compartiendo estas cosas que nos unen y que van a ser de nosotros, los hilanderos de la fraternidad entre tu gente y la nuestra. Yo creo que nosotros somos uno de los tantos que va tejiendo ese poncho con el que aspiramos a cubrirnos definitivamente en paz, en trabajo, en armonía. Esto es, creo, tu anhelo y mi anhelo. Te mando un abrazo y en voz a todos los amigos de la tierra a través de tu audición. Cantos do Sul da Terra, Cantos del sur de la tierra. Un abrazo grande. Hilandeiros, que linda palavra, fiandeiros. Ele está falando que nós fiemos juntos, cardemos, digamos assim, esses fios com os quais se fará o poncho que vai cobrir a nossa região comum. E como bom jupanquiano,
e como filho de Atahualpa Yupanqui, certamente ele considera essa região comum como algo muito protagônico para todos nós. E é por isso que a gente tinha aquele orgulho lá em 81, quando o Yupanqui se apresentou aqui no auditório da URGS, e era a segunda vez que ele vinha ao Brasil. A primeira foi na Califórnia da Canção de 80. E quando ele estava indo para a Europa, o seu empresário, assim saiu no jornal, para o nosso bairrismo ficar engalanado, quando ele ia para a Europa, disseram: olha, nós temos tempo de fazer um recital no Brasil. Me diga o senhor, São Paulo ou Rio de Janeiro? Ele disse: Porto Alegre, Porto Alegre. E assim foi que ele se apresentou em Porto Alegre, com casa lotada. Eu tinha 15 anos, estava sentado no chão, não tinha mais lugar, e foi um espetáculo memorável ali. E por isso, Coja está recordando a boa impressão que ele tinha do Rio Grande do Sul, a impressão de semelhança, de irmandade. Ele tinha grandes amigos aqui, Lúcio Janelli, Carlos Castillo, enfim, tem toda uma relação conosco. Mas a projeção mundial, europeia e depois o mundial de Yupanqui, começa quando ele tem 42 anos e há um fato chave, um divisor de águas. Ele está em Paris, frequentando intelectuais, frequentando pintores, frequentando escritores, e conhece numa festa, num recital, num sarau, numa festa caseira, ele conhece Edith Piaf. E Edith Piaf se impressiona com o trabalho dele e faz, num recital seu, uma propaganda, digamos assim, um lançamento que ninguém poderia esperar tanto assim. Edith Piaf, no auge da sua carreira, manda confeccionar o cartaz do espetáculo assim: Edith Piaf cantará para você e para Atahualpa Yupanqui. Ninguém sabia quem era Atahualpa Yupanqui. Mais uma razão para as pessoas estarem curiosas no dia do espetáculo. Ela começou o espetáculo e depois disse: Voilà, Yupanqui. Saiu do palco e deixou que ele se apresentasse e começasse aí essa carreira que foi muito mais internacional do que a Argentina. Muito mais internacional do que até latino-americana. A não ser, claro, pela temática, pelos assuntos, pelos idiomas, pelas sonoridades. E a grande descoberta, porque isso não havia um depoimento, não havia uma testemunha deste recital. Ninguém falava que estava lá naquele dia de 1950. E nós, aqui do Canto Sul da Terra, descobrimos que estava lá um dos principais artistas do Rio Grande do Sul. Estava presente nesse espetáculo e depois privou com Atahualpa Yupanqui. E nos deu um pequeno depoimento no dia do seu aniversário. No dia do seu aniversário de 87 anos, 30 de janeiro, Danúbio Gonçalves nos disse o que nós vamos escutar agora. Eu fui ao espetáculo com Edith Piaf e o Atahualpa Yupanqui. Ela convidou a ele porque ela gostava muito da música dele também, sabe? Ele estava no exílio, né? Com a questão do peronismo na Argentina, ele foi para a Europa nessa época. Então foi um acontecimento assim inesquecível para mim, né? Ele convidou para ir no hotel dele, aí ele tocou umas músicas lá, no violão. Ele tem uma certa semelhança comigo no seguinte: eu fui muito chegado ao mar e ao campo, né? Porque meu pai tinha estância, então eu morava no Rio, morei 14 anos naquela época, e estudava lá. Aí nas férias eu vinha e eu ia para o campo, justamente. E o Atahualpa sempre teve essa... ele fala sobre a questão do campo e do mar na vida dele, né? Eu tinha um amigo que era argentino e ele estudava com o Yupanqui, inclusive, era artista plástico. E aí eu tive esse contato assim, né?
Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Eu tenho raiva do silêncio, uma belíssima contradição de um criador que, na verdade, tinha como uma obsessão o silêncio e falava do silêncio de uma maneira sempre extremamente positiva, extremamente respeitosa. E neste momento, nesta milonga, diz: eu tenho raiva do silêncio pelo muito que perdi. Uma contradição certamente proposital e muito interessante, com a qual a gente chama o nosso Cevar a Palavra de hoje. Tem um outro referente, uma outra pessoa fundamental do nosso pensar brasileiro, latino-americano, projetado para o mundo, que é um grande jupanquiano, como se diz na Argentina. E nós vamos escutá-lo um pouco, vamos escutar o que diz de Yupanqui e da sua relação com o seu pensamento, Leonardo Boff, o professor Leonardo Boff. Professor Boff, Atahualpa Yupanqui diz que viu tanta pobreza que pensou com tristeza: Deus por aqui não passou. Em outro momento ele diz que Deus ajuda os pobres, talvez sim e talvez não, mas é seguro que almoça na mesa do patrão. E, no entanto, a obra dele tem sempre presente o mistério e um respeito imenso e um interesse imenso no mistério, em algo que parece ter uma dimensão metafísica, uma dimensão até divina. Como o senhor se encontra com esta obra? Em primeiro lugar, bom dia a todos. E para mim o Atahualpa Yupanqui é uma figura singular na América Latina e no mundo. Eu até penso que nós no Brasil não temos nada que equivale
ao Atahualpa Yupanqui, porque ele ele é indígena, e a gente sente as raízes indígenas em todo momento, especialmente no Caminito del Índio. Ele é um grande poeta, mas poeta de uma inspiração que brota da terra, do canto da terra. Ele se faz como que o órgão que capta as vozes da natureza, o chorar das pedras, como naquele famoso canto do Aromo, que é um dos mais belos, porque aí ele diz, esse aromo que nasce na greta de uma pedra, e parece que ele rompe a pedra para sair dentro dela, e ele não se queixa, faz flor de suas penas. Então é um grande poeta com uma inspiração e umas conexões metafóricas extraordinárias. Simultaneamente é um grande compositor. Ele faz a poesia e faz a música. E em seguida canta essa música. E com uma voz que é singular, basta escutar alguns segundos, logo se sabe, é Atahualpa. E um guitarrista tão extraordinário que quando a Piaf em Paris o escutou, logo arranjou para ele um concerto. Ele tem um toque singular. Então é uma pessoa completa. E simultaneamente é extremamente atual nesse momento em que a Terra está ameaçada, em que o tema da ecologia é suscitado por todas as partes, porque inclusive 2 conjuntos de músicas deles levam como título El Canto de la Tierra, o Canto da Terra, e outro é Tierra Querida. Então a terra inteira fala nele, e temas que são sempre recorrentes, como o caminho é extraordinário. O caminho é um arquétipo, e as pegadas que o caminho deixa, a questão do campo, do pampa, o cavalo especialmente, o pago. Então nele fala a natureza, fala a terra, e fala de uma forma completa, como texto, como música, como lamento, como alegria. Então, eu considero o Atahualpa uma das figuras, para mim, mais inspiradoras. E eu tive uma inspiração no momento que recebi do então cardeal Ratzinger, e hoje Papa, recebi o silêncio obsequioso, e eu respondi com um verso de Atahualpa. Até cantei o verso. La voz não la necessito, se cantar hasta em silêncio. Recebi o silêncio. Eu disse, eu não preciso da voz. Eu sei cantar também em silêncio. Beleza. O cardeal ficou espantado. Mas correspondia. Um lindo aprendizado para ele naquele momento. Correspondia. E depois tem aquele outra canção dele que eu sei até de cor, Le tengo rabia al silêncio. Quer dizer, por um lado eu disse, sei cantar até no silêncio, mas ele tem raiva do silêncio. Interessante essa relação que o professor Leonardo Boff imediatamente encontrou entre o silêncio e o caminho, 2 eixos estruturantes dessa obra tão importante que é a de Atahualpa Yupanqui. Bueno, gente, aqui o Cantos do Sul da Terra faz o seu pequeno alto na jornada de hoje, tão importante nesses 104 anos de Atahualpa Yupanqui, e segue cevando a palavra, como não, com o Leonardo Boff a respeito dessa obra, dessa contribuição, logo depois de uma pequena ressojada, e a gente já toma o eito que falta. Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação: Demétrio Xavier.